Bom, esse é o terceiro vídeo da série do Chip Wheels. Se você não assistiu os outros dois, eu vou deixar o link aqui na descrição. É importante você assistir os outros dois primeiro para entender esse aqui. Agora a gente vai continuar a construção da estrutura do nosso Jeep. E se você ainda não é inscrito no canal, confira sua inscrição. Se não for, se inscreva para não perder os próximos vídeos e nem os próximos projetos. Inclusive, você pode deixar a sugestão de projeto que você quer ver aqui no canal. Os mais pedidos eu já vou fazer em breve. Nesse vídeo, já vou compartilhar e-book, código-fonte, moldes, tudo para você fazer o seu Chip Wheels também. Vou deixar o link na descrição, vale a pena conferir. Então, chega de conversa, vamos ver como é que faz esse Jeep. E agora que o capô já está pronto, vamos pensar de uma forma simples de prender ele no Jeep. Uma sugestão é utilizar uma tirinha de PVC com 7,5 por meio centímetros. A gente vai colar deixando alguns milímetros ali no capô, espalhar bastante cola para que fique bem preso. E depois a gente vai encaixar. Veja que ficou alguns milímetros que é a conta de encaixar no painel. Dessa forma a gente já consegue apoiar o capô do painel. Para prender eu vou utilizar mais dois pedacinhos aí de PVC com 3 cm por 1,3. Vou dobrar por volta de 1 cm ali e fazer esses encaixes nas duas peças. Nesses encaixes eu vou prender elásticos. O elástico é que vai prender o capô no nosso Jeep. Com as duas peças prontas, eu vou colar uma no capô, bem centralizado, como vocês podem ver aí. Não tem segredo, passa um pouquinho de cola e prenda no capô. Agora a outra peça, que é igual à primeira que eu fiz, eu vou colar no painel nessa posição. Agora só vai faltar eu colocar o elástico para prender. Você pode utilizar qualquer elástico, é só prender lá no encaixe de baixo e agora no encaixe do capô. E posicionar o capô, vai ficar bem fixo e você consegue abrir e fechar o capô. Existem várias outras formas de fazer, mas essa é uma bem simples. Com o capô já preso, vou utilizar agora um motor com redução, esse amarelinho, para dar movimento ao nosso Jeep. E também vamos precisar de rodinhas. Eu tenho um vídeo que mostra como fazer essas rodinhas em EVA. É super simples de fazer e o resultado fica ótimo. Recomendo que confira lá o vídeo, só pesquisar no canal. Você vai encontrar o vídeo mostrando passo a passo de fazer as rodas. É bem simples, recomendo fazer porque ficam rodas leves e muito boas. O importante é saber que todas as rodas do Jeep vão ter 5 centímetros de diâmetro para você conseguir fazer. O eixo, eu vou utilizar um raio de 2 milímetros. Esse raio que eu estou utilizando é preto, mas poderia ser esse aí, que não tem cor nenhuma. Então, o importante é que seja um raio de 2 milímetros. Você vai serrar essa parte rosqueada do raio, depois vai lixar para tirar as rebarbas, porque a gente vai ter que encaixar esse raio bem nesse furo do eixo do motor. Se for um motor mais novo, você consegue fazer isso porque o eixo varia de um lado para o outro. Se for um motor mais antigo, é muito possível que ele não vaze o eixo de um lado ao outro, tem alguma coisa ali no meio. Então você vai ter que cortar dois pedacinhos de raio de 2 milímetros e colar um de cada lado para apoiar as rodas. Mas o interessante é se conseguir um motor igual a este, que tem o eixo vazado. É um pouco difícil de passar o raio, mas ele passa. E aí você vai medir lá na carroceria do Jeep e cortar. Pode deixar um pouquinho maior o eixo, para a gente cortar com precisão depois. Agora o interessante é cortar, lixar, porque a gente vai encaixar as rodas aí, e medir bem a posição em que as rodas vão ficar. Então vou colocar as duas rodas, posicionando elas, até que elas fiquem bem certinhas no paralama, no encaixe ali que a gente tem para elas. Posicione bem, e aí a gente vai marcar no eixo onde vai ficar, porque o próximo passo agora é dobrar mais um pedacinho de raio. O raio é bem difícil de dobrar, tá, pessoal? Estou dobrando em meio centímetro, mas se você tiver um outro material, um outro arame um pouco mais maleável, fica mais fácil de você fazer. O interessante é que essa dobra não atravesse a roda. Ela vai fincar na roda, mas não deve atravessar. Agora eu vou dobrar novamente por volta aí de 0,6, 0,7 centímetros, essa segunda dobra, fazendo uma espécie de manivela. Então, novamente lembrando, se você tiver um arame um pouco mais fácil de dobrar, fica mais fácil de você trabalhar. Mas com raio também dá. Veja que eu fiz com raio. E ali está a marcação de onde a roda termina no eixo. Vou medir o tamanho certo para poder serrar minha pequena manivela, digamos assim, que tem um lado já pronto, para vocês verem como fica pronto. Agora vamos fazer esse lado aqui. A gente vai apoiar essa pecinha que a gente dobrou e cortou bem no rumo da marcação. Veja que tem uma marcação ali da roda, do fim da roda. Agora, para prender, pessoal, eu recomendo que faça aí alguns frisos com o próprio alicate de corte ou com a serrinha. Você vai fazer alguns frisos tanto nessa pecinha como também no eixo.
E a gente vai utilizar linha para poder prender. Uma linha fina funciona melhor do que linhas mais grossas. A gente vai enrolar bem apertado, bem firme a linha, mas sem cobrir todo o raio. Primeiro a gente dá uma enrolada assim mais separado, como vocês vão ver aqui no detalhe, para a gente poder colocar cola e a cola entrar lá dentro no eixo, nas duas peças e grudar tudo. Com a cola antes de secar, você ainda vai enrolar e cobrir toda a parte com linha dessa forma, e aí sim aplicar bastante cola dos dois lados, espalhar bem com uma varetinha, um arame aí, para que fique tudo muito bem colado. Ao secar, fica muito firme, da forma que vocês estão vendo aí, e não deixa o eixo rodar sem rodar essa pecinha. E agora, ao encaixar a roda, a gente vai simplesmente fixar essa pecinha na roda. Assim vai ficar tudo muito bem preso. O eixo na roda e também no motor. Assim a gente não perde nenhum tipo de rotação. Basta acertar bem a roda, a gente pode girar do outro lado ali para ver se a roda está certinha e vai estar tudo certo. O próximo passo é cortar esse excesso, posicionar as duas rodas e cortar esse excesso de eixo aí dos dois lados, deixando alguns milímetros para encaixar um tubinho e prender a roda. Como vocês estão vendo aí, bem simples. E já vai estar pronto eixo, roda e motor. Para prender o motor no Jeep, você deve posicionar bem. Uma forma simples de fazer isso seria apenas colocar cola instantânea agora no motor e ele já ficaria bem preso ao Jeep, sem precisar fazer mais nada. Ou utilizar cola quente também. Mas como eu quero fazer alguma coisa modular que eu consiga retirar, eu vou colar 3 peças de 4 centímetros por 1 juntas ali com cola instantânea e vou lixar, fazendo 3 pedaços desse para envolver o motor. Então vou colar eles no entorno do motor para que o motor fique preso ali no meio dessas peças. A intenção é que eu consiga tirar e colocar o motor com facilidade. Então não tem muito segredo, o motor deve estar muito bem posicionado para que não fique torta ali as rodas. E aí a gente vai fazer esse tipo de encaixe aí com as 3 pecinhas e o motor vai ali dentro. Então ele não consegue girar para um lado ou para o outro, mas para trás ele está indo. Então ainda vou colocar mais uma pecinha aqui nessa parte para poder prender o motor para que ele não deslize para frente. Posicionar ela bem ali de forma que ela prenda nessa carcaça amarela. Marquei e aí é só colar na marcação e o motor vai ficar todo preso, ele só vai sair se puxar ele para cima. Então a gente vai fazer uma alça para prender esse motor utilizando uma peça aí de 8 centímetros por 1 de largura. É bem simples o processo, vou furar, colocar um parafusinho ali e parafusar ele lá no PVC. Interessante é usar um parafuso bem curto para que ele não atravesse a carroceria do Jeep e apareça lá na carroceria, que ia deixar um resultado bem feio, na verdade. Então, você pode medir ali o parafuso, que ele seja de um tamanho que ele não atravesse a carroceria. A gente vai abrir um buraco para poder parafusar ele. Você pode fazer prendendo outro material, fazer da forma que achar mais fácil. Mas aqui eu vou fazer essa espécie de alça mesmo, então vou dobrar essa parte que eu furei para poder parafusar ali, colocar o motor para poder medir e aí já dobrar a peça de PVC até conseguir fazer essa espécie de alça mesmo, essa abraçadeira para prender o motor lá no nosso chassi. Então, cortei, agora é só medir, furar e parafusar desse lado. Dessa forma o motor vai ficar muito preso e eu consigo tirar ele com facilidade. Estou tendo todo esse trabalho para poder tirar e colocar o motor, porque tem uma forma de a gente poder aumentar a velocidade desse motor, a velocidade de giro dele. Ele perde um pouco de força, mas ele aumenta a velocidade de giro. Então, posso fazer 2 motores. Um com a velocidade de giro maior, para terrenos mais planos, o Jeep vai andar mais rápido. E outro que eu deixo original, mais reduzido, ele tem mais forças para um terreno mais acidentado, morro, barranco, enfim. Depende do local que você vai andar com esse Jeep. Aí está o vídeo onde eu ensino com detalhes como a gente mexe nas engrenagens e veja como fica diferente ali a velocidade dos motores. Então recomendo que você procure no canal, vou deixar na descrição também o link. E agora a gente vai para o nosso sistema de direção, é bem simples de fazer. Vamos fazer uma dobra de 1 centímetro no raio. Depois a gente mede mais 3 centímetros e dobra nesse sentido que vocês estão vendo aí no vídeo. E aí a gente já começa a ter a nossa peça. Vamos medir mais 2 centímetros e serrar. Então, a gente serra com 2 centímetros e a gente vai fazer 2 peças iguais a essa. Porém, cada uma em um sentido, porque vai ser uma peça para a direita e outra para a esquerda. Como vocês vão ver agora, as 2 peças devem ficar nesse sentido aí.
Para prender o eixo da roda, a gente vai utilizar alguns tubinhos. Então você meça aí mais ou menos 2,5 cm de um tubinho e depois você vai prender ali no raio, deixando mais ou menos 1 centímetro. Para prender a gente usa linha, fazendo aquele mesmo processo, começa a enrolar, passa a cola, enrola novamente até cobrir toda a parte do raio com o tubinho e passa a cola novamente, ficando muito bem preso. A gente vai fazer isso para as duas peças. Este é o resultado esperado. Agora a gente vai utilizar aí um outro arame para a gente poder fazer o eixo onde prende as rodas. Vamos medir 2,5 cm, dobrar, aí é o local onde vai ser encaixado a roda. A gente vai passar pelo tubinho, veja só, nessa posição. E agora a gente vai precisar dobrar. Então, um alicate de corte mais fino fica mais fácil de apoiar ali o eixo para virar dessa forma. Agora a gente vai medir por volta ali de 2 centímetros e dobrar mais uma vez para baixo. Veja só como está sendo feito. Meça ali mais meio centímetro e serre. Assim a gente deve ficar nessa posição. Use aí um arame, qualquer coisa aí que seja mais fácil de dobrar do que o raio. Dá para fazer com raio também, dá um pouquinho mais de trabalho. Para prender ali, vamos medir 2 centímetros na frente do nosso Jeep, fazer a marcação e colar um pedacinho de PVC também aí. Eu colei um de 4 por 1 centímetros, onde a gente vai apoiar essas peças que a gente acabou de fazer. Cole elas, como você está vendo aí. Veja que a posição dos tubinhos é bem alinhada com o paralama dianteiro. Tenha isso como base. Agora vamos colocar a roda. Vou colocar mais um pedacinho de tubinho para a roda ficar um pouco afastada. E aí é de acordo com as suas medidas, com o que você achar melhor para o seu Jeep. Você deve observar e ir acertando. Aí está a primeira roda. Vou colocar a segunda roda também, da mesma forma. E aí começa a tomar forma o sistema de direção. Veja que ao movimentar as rodas, aqueles braços ali também já vão movimentar. Então já fica bem interessante, começa a ter a possibilidade de esterçar as rodas. Agora eu vou fazer algumas arruelas de plástico, vou utilizar um plástico bem maleável dessa tampa de embalagem. E é bem simples, só cortar dessa forma, ele deve entrar bem justo ali naquele braço que a gente fez de direção, pois a intenção é que ele fique preso dessa forma assim. Fiz 4, vou deixar já 2 presas ali no braço. E agora eu vou fazer aqui qualquer coisa para conseguir prender o servo. Vou utilizar EVA e vou colar essas partes de EVA. Vou utilizar cola instantânea para isso. É bem simples. Agora eu vou serrar no meio. Tinha 8 centímetros, vai ficar agora com 4. E vou colar essas duas partes para me obter uma parte bem mais espessa, como vocês estão vendo aí. Só acertar com o estilete agora, para deixar ela bem certinha, acertar por todas as laterais. Aí o resultado deve ser mais ou menos igual a esse. A intenção aqui é prender o servo. Então, vou marcar ali naquela lateral que o servo motor tem. Vai ficar a marca no EVA. E com uma serrinha, eu vou abrir ali exatamente um encaixe para prender o servo. Fiz isso de um lado, vejo que serrei exatamente o tamanho do servo. Vou fazer agora do outro lado a mesma coisa. Assim eu fiz uma espécie de um sanduíche com o servo motor, ele vai ficar bem preso. Para poder medir, vou dobrar aí um arame bem macio para a gente colocar ali no braço de direção e poder ver a posição que o servo vai ficar. Então coloco ele bem reto, veja que eu faço os movimentos ali para me ver que o servo deve ficar mais ou menos nessa posição, bem centralizado. Aí eu marco com lápis para mim não ter o risco de colocar o servo numa posição errada. E vou colar o EVA lá na posição certa, para que o servo fique exatamente na marcação que eu fiz. Utilizei cola instantânea, já até que passou um pouquinho ali o EVA da parte que eu tinha deixado para o servo, depois eu vou cortar isso. O importante é prender bem o EVA ali. Você pode colocar mais cola ao redor. Agora nós vamos fazer o mesmo processo do outro lado, lembrando que o servo tem que ficar naquela posição que a gente marcou. Assim eu fiz uma plataforma bem simples para poder prender o servo e vou cortar o excesso do EVA agora com o estilete, é bem simples. Cortei todos os excessos. Lembrando que você poderia colar o servo ali direto também com cola instantânea ou cola quente, se você preferir. Mas eu estou fazendo modular para poder tirar as peças. Agora aí não tem segredo, um pedacinho de PVC,
2 parafusos e é fácil parafusar no EVA. Ficou bem preso porque esse servo também não vai ter muita força nele. Lembrando que cola instantânea ou cola quente você prenderia aí também facilmente, vai ir de acordo com o seu gosto. Agora vamos precisar de um pedacinho de arame para fazer uma pecinha para transferir o movimento do servo para o sistema que esterça as rodas. Fiz uma argola ali no arame que a gente vai encaixar exatamente nessa peça. A gente deve fazer uma espécie de V próximo à argola, que é justamente para a gente conseguir regular essa distância entre o braço do servo e o sistema que esterça as rodas. Então a gente pode abrir ou fechar esse V para aumentar ou diminuir essa distância e regular a posição da roda. Vamos medir com a roda reta e o braço do servo para cima e vamos girar. Assim vai ficar o encaixe entre o sistema que esterça a roda e o servo. A peça deve ficar exatamente igual a essa, vamos fazer duas iguais. E aí a gente pode tirar ali o braço do servo, porque a gente vai encaixar nesse primeiro furo. Só que ele é bem pequenininho, só cabe uma peça. Eu vou aumentar um pouquinho, larguear um pouquinho esse furo. Com cuidado, a gente vai largueando para a gente não quebrar o braço, até que caiba as duas peças e a gente consiga movimentar elas bem, dessa forma, que não fique agarrando. A gente deve encaixar as duas e elas não devem ficar agarrando. Vamos colocar o braço do servo novamente no local, lembrando que ele tem que estar naquela posição central, você tem que verificar isso. E aí a gente usa aquelas duas argolinhas para poder prender ali no nosso sistema que faz esterçar as rodas a pecinha que vai transferir o movimento. O resultado esperado é esse. Ao movimentar o braço do servo, a gente movimenta também as rodas. Vamos colocar as duas e testar. Com a mão mesmo é possível testar, mas eu fiz ali um pequeno programinha para poder colocar no Arduino e testar direto com o Arduino. Antes disso, vou virar um pouquinho essas pontinhas aqui das peças para que não fique soltando do servo. Sempre é bom conferir se não está agarrando, não está prendendo. Eu conectei o servo ao Arduino para o Arduino fazer esse serviço para mim conferir, mas pode movimentar com a mão sem problema algum. Veja bem no detalhe, tudo ok, está girando bem livre. Tudo ok, este é o ideal. Agora nós vamos prender melhor as peças que a gente fez com raio de bicicleta no chassi do Jeep. Para isso a gente vai colocar bastante cola instantânea e você pode utilizar bicarbonato de sódio. Eu estou utilizando aqui rejunte para piso cerâmico, você acha em loja de material de construção, o resultado é ótimo. Mas se não tiver, pode utilizar o bicarbonato, pode usar farinha de trigo, enfim. Pode utilizar também, que fica muito bom, é o algodão. O importante é que você reforce essa estrutura aí. Vá colando, depois você limpa, verifica como está, coloca mais cola, joga mais material até ficar bom. E agora vamos fazer um para-brisa para o nosso Jeep. Eu vou utilizar o raio de bicicleta, mas se você preferir, pode utilizar um fio de alumínio, que é mais fácil de manusear. Nosso para-brisa vai ter 3 centímetros de altura por 9 de comprimento. Veja só, eu já dobrei ali as duas partes do raio de bicicleta e agora eu cortei mais um pedacinho de 9 que a gente vai soldar naquela posição que eu estou mostrando ali. Antes, vamos utilizar aí um alicate de corte para poder fazer algumas marcações, uns crivos ali no nosso raio. E aí vamos arrumar também um fio de cobre para poder enrolar nessas marcações. Dessa forma, bem apertado, só um pedacinho. Vamos fazer isso também na ponta do raio que a gente vai soldar, justamente porque a solda não pega no raio de bicicleta. Então a gente enrola o fio de cobre para auxiliar na soldagem. Fica muito bom o resultado, fica fácil de soldar. Agora, depois de tudo estanhado, já colocado o cobre estanhado, vamos posicionar para ficar na posição correta e já aplicar a solda. Veja como é bastante simples. Depois de posicionado corretamente os raios, a gente aplica a solda de maneira bem simples e o resultado fica ótimo, fica muito bom. É fácil de fazer também desta forma. Mas se quiser, pode utilizar linha e cola também. Agora aqui é uma etapa que exige bastante atenção. A gente vai ter que dobrar a parte que sobrou ali do nosso para-brisa do raio, fazendo uma curva, como vocês estão vendo na imagem, para a gente poder adaptar ele no nosso Jeep. Veja só, a gente vai fazer dos dois lados, você vai dobrando e conferindo ali no Jeep, até ficar neste formato. Com o para-brisa bem posicionado, a gente confere uma distância ali que fica bom para poder prender o para-brisa e vamos marcar
com uma caneta para a gente poder virar para a parte de dentro o nosso raio, como vocês estão vendo na imagem. Não é difícil de fazer. Depois a gente vai serrar, deixamos 4 milímetros, onde a gente vai encaixar ali no nosso Jeep, no furinho que a gente vai fazer no PVC para encaixar o nosso para-brisa. Da mesma forma que a gente fez de um lado, a gente vai fazer do outro e depois a gente vai posicionar e marcar no PVC para poder fazer um furinho e encaixar o raio. Faça um furo exatamente da medida do raio de bicicleta, faça de um lado primeiro, verifique se está tudo certinho, posicione o capô, dê uma conferida novamente se vai estar ok, e aí você marca e fura do outro lado também para poder encaixar o raio e prender o para-brisa. É um processo até simples, mas por conta do raio ser um pouco difícil de dobrar, fica um pouco mais complicado. Então pode usar um arame de alumínio, que é mais macio, e vai ser muito mais fácil de você fazer esse processo. Mas com raio o resultado fica ótimo também. Agora eu vou fazer essa pecinha aí de PVC, onde a gente vai colocar a eletrônica. Ela fica apoiada em cima dos paralamas dianteiros. Você pode utilizar um pedaço de papelão para fazer o molde e cortar. Eu não deixei molde porque vai depender da sua montagem. Para prender ela, colei 2 partes de PVC, aí ela fica igual uma gaveta. Se eu puxo para trás, eu consigo tirar ela facilmente. E se eu precisar colocar, é só encaixar ela ali um pouco para trás, depois empurrar para frente que ela fica presa nas 2 pecinhas. Super simples o sistema, recomendo que você faça. Agora pessoal, veja que eu estou colocando a eletrônica já presa nela, mas não se preocupe, vou fazer a próxima aula exclusiva da eletrônica, explicando cada detalhe da montagem, como funciona o esquema, vai ter tudo para vocês. Aqui eu vou focar só na construção mecânica da estrutura do Jeep mesmo. Então vou abrir aqui agora a parte do LED, por isso que eu não abri as partes aqui onde a gente vai pôr o LED dos faróis, para mim poder medir no LED. E quero que ele entre bem apertado ali, veja que ele entre bem justo. Você pode usar uma chave de fenda para ir abrindo esse buraquinho e testando com LED. Eu estou utilizando LEDs de 5 milímetros, mas vou mostrar os detalhes na próxima aula, quando falarei da eletrônica. Veja bem como deve ficar o resultado. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa para o outro lado, deixando o LED preso dessa forma aí também. Vou utilizar LEDs como lanternas na parte de trás, então o mesmo processo, a gente vai furar, larguear ali e colocar o LED. É interessante lixar, limpar bem direitinho para que o resultado fique parecido com esse quando a gente colocar o LED. Agora pessoal, vou desmontar tudo, tirar tudo que eu coloquei aqui no Jeep para a gente poder pintar ele. Vou deixar apenas essa estrutura que prende o servo, também aí a estrutura que faz o movimento mecânico de esterçar as rodas. E também vou colocar aquela braçadeira, né, que a gente fez para prender o motor, que eu quero pintar ela também. Então tudo que a gente for pintar eu vou deixar aqui. Vou utilizar uma tinta spray cinza metálico, que eu não achei a que eu queria um verde musgo, mas cidade pequena a gente não encontra. Então vou pintar dessa cor mesmo, você pode utilizar a cor de sua preferência. Não tem segredo, é só fazer aí as 2, 3 demãos, como você preferir. E tá aí o resultado. Vamos colar agora as cadeirinhas que a gente já tinha feito. Para colar é bem simples, a gente posiciona elas, olhe bem aí a forma que te agrada, o posicionamento das 2 cadeirinhas. Eu vou deixar dessa forma que vocês estão vendo. E para colar, eu vou colocar um pouquinho de cola em um plástico, cola instantânea, e com arame eu vou lá levar bem na base da cadeira, porque das outras formas que eu tentei fazer, ao chegar ao bico da cola, ou caía muita cola, ou ela esbarrava na cadeira e tirava a cadeira do ponto que eu queria. Então dessa forma eu consegui colar exatamente no ponto que eu queria que as cadeiras ficassem, e foi bem fácil de fazer, recomendo que use essa técnica também. Depois que seca, fica muito bem presas as cadeirinhas ali no chassi, e tá pronto o nosso Jeep para a próxima etapa. E antes de voltar com as rodas para o Jeep, eu vou dar uma melhorada. Vou cortar aqui um pedaço de cano de 4 milímetros com 7 centímetros de comprimento. Vou abrir ele no meio, dividir em 2 partes, na verdade, como vocês estão vendo aí, com a tesoura mesmo é possível cortar. Vou pegar uma dessas partes, colocar uma lixa número 100, envolver ela bem aqui na parte, para poder lixar as rodas, deixando ela num formato mais arredondado, mais parecido com a roda real mesmo. Bem simples o processo, você vai lixando e rodando a roda ali, para poder lixar todo o entorno da roda. Aqui está mais ou menos como vai ficar o resultado final. Você pode ir lixando mais ou menos de acordo com o que você achar melhor. Mas dá uma diferença grande em fazer isso, é bem fácil de fazer. Recomendo que vocês façam, pois vai melhorar muito o visual. Agora eu vou prender o step ao Jeep. Repare que ele está mais pretinho, pois eu passei um pincel preto nele. Melhorou bem a cor do EVA.
A gente vai fazer essa dobra com raio, pode utilizar também um arame mais fácil de dobrar, é bem simples, tem mais ou menos 1,5 cm esse triângulo aí, é bem simples, nem vou mostrar dobrar porque não tem muito segredo. A gente vai aplicar um pouquinho de cola na parte desse triângulo que a gente fez e posicionar ali bem atrás do Jeep, sem tampar a lanterna, tá, pessoal? Da forma que você achar que fique mais legal aí para você. Espera secar. E aí você pode retirar que vai estar colado, você pode colocar mais cola se quiser prender melhor. Agora eu vou fazer o galão de gasolina que fica preso ali atrás. Vou utilizar 8 partes de EVA com 6 por 4 centímetros. Vou colar com cola de EVA, não utilizei cola instantânea, cola de EVA que é mais maleável. Tem aqui o molde, vou deixar o molde também lá para vocês, é só recortar junto com os outros moldes. E você vai desenhar o contorno dele no EVA com uma caneta e com estilete você vai tirando os excessos. Vai sobrar só essa parte de cima, o resto vai ficar cortado certinho. A gente vai cortar a parte de cima agora também. Ainda vou utilizar a régua para cortar a parte reta e a outra parte que é um pouco curvada, aí não tem jeito, a gente vai cortar na mão mesmo, sempre olhando os dois lados para ficar bem certinho ali o nosso galão. Aí está, o resultado deve ficar parecido com esse. Na parte de trás do Jeep eu vou posicionar ele desta forma que vocês estão vendo. E para melhorar o visual, vamos fazer aquele mesmo esquema das rodas. Lixar bastante para deixar o galão também um pouco arredondado. O resultado vai ser este aí que vocês estão vendo. E aí a gente vai agora marcar a parte da alça. Vou utilizar uma chave de fenda pequena para poder ir cortando. O EVA corta fácil, então você pode fazer uma marcação e vai cortando até varar ali do outro lado. A intenção é essa. Só que vai ficar ainda um pouco estranho. Com o ferro de solda, você vai aproximando ele ali da extremidade com muito cuidado, porque senão você pode abrir demais aí essa extremidade da alça. Então, com muito cuidado, você vai passando ali a ponta do ferro de solda até que fique da forma que você acha que está bom. Para mim, tá bom dessa forma. Vou só passar aqui mais um pouquinho, tirar essa beiradinha e tá ok. Agora eu vou passar a chave de fenda para dar uma acertada nesse interior. E tá ótimo, para mim já tá ok dessa forma. Você pode ter uma outra forma de fazer que fique melhor, mas eu estou procurando fazer da forma mais simples possível. Por isso, dá para melhorar muito esse projeto, tá, pessoal? Não tem que ser dessa forma que eu estou fazendo. É só uma ideia para você melhorar. Aí estou fazendo um desenho para dar uma melhorada no visual. E para fazer ali o bico do galão, eu vou utilizar uma bucha dessa que a gente usa para prender parafuso na parede. Aí é só passar um pouquinho de cola e prender a ponta da bucha que eu cortei. Já vai dar uma impressão ali que seria o bico do galão. Tem várias formas de fazer, mas estou escolhendo essa que é simples. Para prender ele lá no nosso Jeep, vou cortar uma fitinha de EVA aí com 0,7 centímetros de largura. E o comprimento vai ser aquele que vai dar certinho ali para mim prender, colar as duas partes atrás e prender o galão. Bem simples de fazer também. Vamos colar essas duas partes, posicionar ela no galão. Aí a gente vai passar cola pela parte de trás e pressionar ela contra a parte de trás do Jeep, bem posicionado, dessa forma que vocês estão vendo. Depois que secar, você pode já puxar que você consegue tirar o galão e vai ficar preso ali a parte do EVA. Vou passar pincel aqui também, pincel preto, né? Pois dá uma valorizada no EVA preto. Agora eu vou remarcar novamente esses desenhos que eu fiz aqui, essa simbologia que tem o galão de combustível. Não ficou muito bom, tenho certeza que você vai fazer aí melhor, mas é só para dar um detalhe mesmo, tem como fazer melhor. Então, pessoal, tá aí, tá feito o step, tá feito também o galão, faltando um detalhe para o painel. Eu vou cortar aqui essa parte de cima, a gente tem isso no molde, e cortar no EVA. Para colar, eu vou utilizar cola de EVA mesmo, aquela cola solúvel em álcool. Você acha em qualquer papelaria, é bem baratinho. Aí é só espalhar bem e colar ela ali exatamente na mesma posição do painel, não tem muito segredo. Agora vamos fazer a direção, estou utilizando um fiozinho de cobre que eu retirei de fonte de computador. Ele tem 10 centímetros de comprimento, a espessura por volta de 3 milímetros. Eu deixei uma pontinha ali para a gente poder encaixar na capa, é fácil de fazer isso aí. A gente coloca um pouquinho de cola
e engata, ele cola bem dessa forma. Você pode fazer assim também. Lembrando que ele tem 10 centímetros, então é fácil de você conseguir fazer. Agora eu cortei mais um pedacinho de fio, eu tirei o cobre lá de dentro, deixei só a capa do fio, medi 3 centímetros e dei uma dobrada ele ali no meio. Agora eu vou colar no meu volante. Vou colar um pouco acima do meio para dar aquela impressão de volante mesmo. Bem simples de fazer, segure até a cola secar e ele prende bem. Agora eu vou medir mais um pedacinho ali, só da capa do fio, para fazer o terceiro engate ali do volante. Bem simples, vou colar na parte de cima primeiro e depois eu vou colar na parte de baixo. Veja que está um pouquinho maior porque é assim mesmo, vou deixar ele um pouquinho curvado. A posição vai ser essa, passei cola e agora eu vou colar a barra ali do volante, 5 centímetros, passei cola, vou deixar secar. Depois de seco, esse é o resultado do volante. Você também pode melhorar bem, eu só pensei numa forma bem simples de fazer, utilizando um pedacinho de fio mesmo, já dá esse resultado aí que fica bacana. Para prender ele no Jeep, vou fazer um furo meio que na diagonal, para o volante já ficar meio virado para cima. E aí eu vou colocar ele encaixado. É bom que a gente não faça um furo muito largo para o volante já entrar bem preso. Só posicionar da forma que você achar melhor e dar um pinguinho de cola instantânea também, que está pronto o volante e está pronta toda a estrutura, toda a parte mecânica do nosso Jeep. Esse é o resultado. Na próxima aula eu vou falar da eletrônica. Bom pessoal, a gente finalizou a estrutura do Jeep. No próximo vídeo a gente já vai ver o esquema elétrico, como vai funcionar o esquema elétrico. Então confira sua inscrição, se não tiver inscrito se inscreva para não perder nenhum detalhe. E se você quer dar um passo a mais e conhecer melhor esse mundo do Arduino para modelismo, eu vou deixar o link também na descrição para você conhecer o arduinoparamodelismo.com. Muito obrigado a você que assistiu até aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser.